A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A deixou a competição completamente aberta. Esse é o tema desse raio-x que a gente começa agora. Um campeonato em que, restando 2 partidas, 17 times, repito, 17 times ainda têm um objetivo na competição. Só 3 times não têm mais nenhuma missão palpável, não lutam por algo realmente definitivo no campeonato. O Cruzeiro é o terceiro colocado, tá? Está estabilizado, vai para a Libertadores na fase de grupos. Juventude e Sport já foram rebaixados, já têm seu destino sentenciado e vão disputar a Série B no ano que vem. As outras 17 equipes lutam nessas 2 últimas rodadas. Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia lutam pela fase de grupos da Libertadores. E isso pesa muito. Do São Paulo até o Atlético Mineiro, todo mundo luta por uma 8ª posição que, dependendo do resultado da Copa, do resultado final da Copa do Brasil, essa 8ª posição pode valer Libertadores. Então, assim, não vamos minimizar uma possível vaga na Libertadores. Do São Paulo até o Atlético Mineiro. E aí tem uma zona de interseção. Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro também estão na luta pela permanência. Mesmo com 45 pontos, ainda há risco. E, obviamente, além desses 3 clubes, Ceará, Vitória, Santos, Inter e Fortaleza. Tá? 2 vagas abertas para a segunda divisão e todos esses times com chances muito factíveis, tá? Chances muito reais de fugir dessa sentença de jogar a Série B no ano que vem. A partir de agora, Thiago Minhoca, a gente vai começar a analisar tudo que está em jogo nessa Série A, nessas últimas 2 rodadas, e o foco principal, claro, é a luta pela permanência. E para começar, a gente vai começar com um time que entrou para essa dança justamente agora. Vou pedir para que nosso diretor, Alan, passe a página, porque a gente vai começar esse programa falando do Ceará. A gente tem uma reação espetacular do Vitória, a gente tem uma reação espetacular do Fortaleza, e que obviamente serão temas necessários e fundamentais desse nosso raio-x. Mas a gente, no outro lado da moeda, tem o Ceará em rota de colisão com o Z4. O que esse gráfico do nosso Power BI, o que esse gráfico mostra é exatamente, Minhoca, uma rota de colisão. Tá? O Ceará, que na 27ª rodada estava 9 pontos acima do 17º colocado. O Ceará que passou o campeonato inteiro com um piso. Esse piso já foi tema desse programa várias vezes. Sempre que o Ceará ficava 4 pontos do 17º colocado, o que é que a gente tinha na rodada seguinte? Reação imediata. Tá? Sempre que o Ceará ficava a 4 pontos, vinha uma reação imediata. Se você estiver prestando atenção nesse gráfico, você vai ver que na 16ª rodada, nesse gráfico, aparece que o Ceará estava a 2 pontos do 17º. Mas tem um asterisco. E Thiago Minhoca, explica mais uma vez, quem está vendo a gente ao vivo. Thiago Minhoca já trouxe, inclusive, essa explicação dentro do programa, mas como eu sei que muitas pessoas assistem os cortes do raio-x depois, Minhoca, por que esse gráfico mostra 2 pontos e a realidade, nesse momento, era daquele clássico,
daquela clássica proteção de 4 pontos. Porque é importante destacar, né? O campeonato teve muitos jogos adiados, inclusive o jogo do Ceará, né? Que teve contra o Fluminense, que foi acontecer do lado do jogo do Fluminense na volta, né? Foi 2 jogos em sequência com o Fluminense. E alguns jogos, por exemplo, nessa rodada especificamente, o Santos pegaria o Palmeiras. E não aconteceu, por conta que o jogo foi adiado. E nisso o Ceará tinha 4 pontos de vantagem na 16ª rodada. Então, uma coisa era a sensação de fato. Então, a mesma coisa que a gente citou aqui de outras equipes, né, que às vezes estavam distantes de sair de um Z4, mas tendo um jogo a menos, sempre esse contexto. Então, muitas vezes não dá para a gente fazer essa metrificação da maneira como foi a rodada, né, como nesse caso aí da imagem, porque nesse quadro, especificamente, mostra que o Ceará estava a 2 pontos na 16ª rodada, que na verdade não estava. Porque você não pode pensar, mas o jogo do Santos, se tivesse acontecido, teria sido vitória. Será que teria sido vitória? Porque o Santos estava bem pior, né, nessa 16ª rodada. Talvez o Palmeiras tivesse conseguido o seu resultado ali. Mas, de toda forma, o Ceará foi uma equipe que sempre manteve uma distância muito segura, né? E na hora que vinha o aperreio, que é curiosamente nisso que você trouxe, Fred, a 16ª rodada, foi ali que era 4 pontos que a gente falou assim, ó, e tem o Santos com jogo a menos, Exatamente. E o jogo Palmeiras, e a sequência vai ser Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. E aí foi quando o Ceará foi lá. É justamente essa rodada que é o meu mantra do Ceará. Porque quando o Ceará, Minhoca, e a gente agora volta para a análise direta do Ceará, quando o Ceará terminou aquela 16ª rodada, foi quando ele perde do Mirassol dentro do Castelão. Tá? O Ceará perde do Mirassol dentro do Castelão, fica a 4 pontos do Z4, teria o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Flamengo em casa e o Palmeiras no Allianz Parque. Eu lembro que eu falei exatamente o seguinte: com muito otimismo, eu vejo aí 1 ponto para o Ceará. 1 ponto. E com esse ponto, o Ceará vai entrar de vez na disputa pela permanência. Eu até não apostava que o Ceará entrasse no Z4. Mas eu achava que o imã do Z4 puxaria o Ceará. Aí o Ceará vai lá e faz 4 pontos, quase 5. Eu sempre digo isso. Porque o Ceará mereceu empatar aquele jogo do Allianz Parque. Verdade. Nem estou falando de possível erro de arbitragem, estou falando de bola. Sim. Aquele jogo foi muito mais para empate do que para derrota. Mas, naquele momento, a resposta do Ceará foi muito contundente. E aí vocês podem observar o quadro, tá? Todas as vezes que o Ceará ficou a 4 pontos, ele respondeu. Todas as vezes. Todas as vezes. E aí, Thiago Minhoca, faltando, tá? 2 rodadas, o Ceará, pela primeira vez desde a 6ª rodada, vai entrar em campo na quarta-feira sob risco de terminar uma rodada na zona de rebaixamento. Tá? Eu queria a tua análise, Minhoca, desse congelamento do Ceará no campeonato, em um momento de reação de outras equipes. O Ceará para, o Ceará congela, no momento de uma tabela extremamente complicada, que, no entanto, pode mudar muito o peso do último jogo. Aliás, eu já posso dizer que se o Ceará estiver correndo qualquer risco, significa que o último jogo não vale nada para o Palmeiras. Tá? Sim. Como é que você avalia essa rota de colisão do Ceará, Minhoca? O Ceará, eu acho que o jogo mais prejudicial foi quando retomou da data FIFA o jogo em casa. Para ter noção, o Ceará, Fred, quando bateu o Corinthians fora de casa e aí teve a pausa para a data FIFA, o Ceará ficou com 0,19% de chance de queda. 0,19%. Claro que tinha alguns jogos atrasados, que é o jogo do Santos com o Palmeiras, tal, que mudou ali o panorama. Mas o Ceará, porque também aí no quadro não mostra, Fred, o Ceará tinha 9 pontos de vantagem para o 17º colocado, quando tinha aquela situação. É como o Santos ganhou do Palmeiras, essa distância ficou de fato com 7 pontos. E ali, pouca gente imaginava que o Ceará ia ter uma sequência negativa. Pô, vai pegar o Inter tá mal pra caramba, jogo em casa, e aquele foi o jogo desastroso do Ceará. Tão desastroso, porque você pode olhar outros jogos desastrosos do Ceará também nessa sequência do segundo turno. Pô, o jogo do Vitória, o Vitória tava mal pra caramba, aí o Vitória foi e ganhou o jogo, o Ceará tendo muitas possibilidades de empatar.
E foi o jogo que começa a recuperação do Vitória. Foi exatamente diante do Ceará, no jogo do Barradão. O Vitória não estava ainda jogando o que está jogando hoje. O Vitória estava num processo de recuperação. O Jair Ventura tentando ali encontrar uma maneira de ganhar os jogos e conseguiu. Mas o Ceará tendo chances reais, perdeu. Vê o jogo do Sport, fez o gol aos 37, tomou o empate e quase tomou a virada do Sport. O Sport teve bola para virar o jogo. Então o Ceará deixou escapar. Duas bolas no final. O Ceará teve possibilidades reais, sabe, de estar tranquilo no campeonato. Aí quando teve a derrota pro Inter, e aí foram que é como você traz, né? A rota de colisão. Além de ser a queda do Ceará em termos de resultado, que saiu para a derrota logo do Mirassol, um 3-0, sem o Ceará jogar nada. E aí junta-se a isso, o Vitória se recuperando, cadê? O Vitória vai perder o Palmeiras, não perdeu. Ganhou o jogo em casa do Mirassol, que você tinha perdido lá fora de casa. O Santos vai lá, consegue um empate contra o Inter, faz a obrigação dele diante do Sport e tudo mais, e aí começa a se aproximar de um contexto que, se você fala há 3 jogos atrás, a 38ª rodada, o Ceará vai ter que falar o seguinte: precisamos vencer o jogo para não ser rebaixado. Era um absurdo completo o que o Ceará proporcionou para ele mesmo nessa reta final. Seja por não ter devido à atenção e pelo fato também, né, dos adversários terem se recuperado, inclusive, né, o seu maior rival, do caso Fortaleza, quando se imaginava que não ia ter esse contexto logo no final do campeonato. Vai para um jogo que é basicamente o pior jogo possível, que eu estava até citando, Fred, com o Fábio, não sei se você concorda. Eu acho que se tiver 30 do segundo tempo no Maracanã, 0-0, e o Palmeiras está perdendo, mesmo assim, o Flamengo não está desistindo do jogo. Porque o Flamengo, na quarta-feira, ele vai celebrar o título da Libertadores e ele quer celebrar o título da Série A com vitória. Beleza, se der ali 47 de segundo tempo, falta 2 minutos para acabar, aí o Flamengo toca a bola para lá e toca a bola para cá. Mas eu acho que faltando 15 minutos e acréscimos para terminar, o Flamengo não vai parar de atacar o Ceará. Claro, se estiver vencendo já o jogo, aí beleza, administra o jogo. Mas o Ceará, no jogo diante do Flamengo, dificilmente vai pontuar. Sem falar, Minhoca, numa atmosfera. Não, total. Confiança, sim. A confiança do Flamengo no mais absoluto topo. Tá? Eu acho que o Ceará, Minhoca, a tendência é que o Ceará seja engolido nesse jogo. Eu ainda digo mais. Eu acho que você, num programa, falou a mesma coisa que eu falei no Raio X. Quando o Ceará empata o jogo com o Inter, partir para cima foi falta de conexão básica com a classificação do campeonato. Porque assim, tava jogando bem, beleza, tava jogando bem. Mas ali menos, Minhoca. Era o Inter que precisava do desespero. Ia sobrar algum espaço para fazer o contra-ataque. E aí ele foi colocando jogadores ofensivos, foi tirando o meio de campo de marcação para colocar jogadores ofensivos. Postura, Minhoca, depois do gol, parte todo mundo para cima. Ataque, exato. Tá? Veja só, imagina agora esse campeonato. Imagina a condição do Ceará nesse momento, tirando 2 pontos no Inter, 39, e dando um a mais a ele. O Ceará estava garantido na Série A. Garantido, também acho. O Ceará estava garantido na Série A. Porque o 44, Minhoca, com o Inter lá embaixo com 39, porque é isso, não é só o 44. É o 44 tirando 2 do Inter. O Fortaleza teria que fazer uma mágica no critério de desempate. Não, assim. O Fortaleza teria que continuar 100% e o Inter, se tivesse 39, teria que vencer os 2 jogos finais. Então, assim, a matemática para o Ceará nesse momento beleza, vou enfrentar o Flamengo vai ser campeão em cima da gente, tá tudo ok, vamos terminar em casa fazendo festa contra o Palmeiras. Essa seria a matemática do Ceará. E daqui a pouco, Minhoca, a gente vai trazer aquele quadro que são os últimos jogos de cada um, o número de vitórias, o saldo e as projeções da UFMG, já está tudo atualizado, então a gente vai conseguir trazer tudo hoje. Porque talvez, Minhoca, eu trouxe aquele caso da postura do Ceará de Condé pós-empate contra o Inter, porque talvez seja jogo quarta-feira para tomar cuidado com o saldo, tá? Que é ainda o maior trunfo do Ceará é o saldo. O número de vitórias dá ele uma proteção e o saldo dá o diferencial, tá? A gente vai analisar tudo isso daqui a pouquinho, tá? Vai ser
um quadro importantíssimo, que é o quadro em que a gente olha a classificação inteira. Fala, Minhoca. É claro que a gente vai daqui a pouco entrar na tabela, né? O que cada equipe precisa, mas eu ainda acho que o Ceará dificilmente vai entrar no Z4 ao final dessa rodada do meio de semana. Também acho. Todo mundo teria joga que acontecer, fora, né? porque teria, vamos lá, perder para o Flamengo, ok, até isso aí dá para imaginar essa situação, mas os outros 3 que jogam fora de casa ganharem, aí é que eu acho mais difícil. Alguém vai deixar escapar algum ponto. É muito difícil. E aí, se acontecer isso, para mim, o Ceará tá rebaixado. Aí se acontecer, aí eu acho que o Ceará tem grande chance de ser rebaixado. Não é só CC4, não. E aí, possivelmente, é Ceará e Fortaleza, tá? Porque exatamente. se isso acontecer, os 3 ganharam todas, e aí, possivelmente, isso. cai o futebol cearense de uma vez. Se esse cenário se desenhar, aí é um golpe. Veja só, Ceará e Fortaleza tem que torcer meio junto. Aliás, o Ceará ainda depende dele contra o Palmeiras, que aí também vai ter um contexto que dá para explicar na tabela. Que é o Red Bull Bragantino entrando. Que é o Bragantino, exato. Porque para que Inter e Vitória façam 100%, obrigatoriamente o Bragantino perde os dois. É verdade. Então, assim, o Ceará, de toda forma, tomando a goleada que for diante do Flamengo, de 1.000-0, se ganhar do Palmeiras, que é o que a gente... A gente explica isso tudo mais para frente, Mioca, que visualizando a classificação é muito mais fácil. Mas só para explicar, o Ceará, ele depende ainda só dele no jogo da última rodada, independente do que aconteça na quarta-feira. Vamos então, tá, para mais um quadro, Alan, que é um quadro necessário nesse momento, tá? Thiago Mioca, isso aí, veja só. Há tempos atrás, isso era impossível. E eu arrisco dizer que talvez tenha uma distorção nesse quadro aí também, tá? Porque jogos adiados de Fortaleza entraram na conta hoje e podem ter gerado a distorção dessas diferenças. Só o jogo do Galo, né? Acho que foi só o jogo da... Só um pontinho, né? Teve um outro jogo também, se eu não me engano. Teve outro jogo, mas foi cumprido bem antes. Assim, acho que foi a data FIFA ali depois da Copa do Mundo de Clubes. Estou lembrado qual foi, não. Agosto, setembro. Acho que foi setembro. Teve outro jogo, Fortaleza também cumpriu. Então vamos lá, Minhoca. Na 9ª rodada, o Ceará abriu 5 pontos para Fortaleza. Na 9ª rodada. Essa diferença foi a 7 na 14ª. Chegou a 11, seu ponto máximo, na 20ª rodada. Voltou a ser 11 na 27ª rodada. Na 32ª, Minhoca, há 5 jogos, eram 9 pontos. Hoje são 3 pontos. Tá? E ao que tudo indica, na quarta-feira, será 0. Ao que tudo indica, na quarta-feira, se as lógicas prevalecerem, na quarta-feira será 0. Tá? Hugo pergunta aqui no chat, Hugo, se o gráficozinho azul ultrapassar o gráfico amarelo, forma-se um X, tá? E é por isso que aqui no 45 minutos a gente chama ultrapassagens inesperadas como essa. Tá? Nossa, tinha Fórmula 1, né, esse rapaz aí. De um X. Que, na verdade, esse termo veio da Fórmula 1, que é o X da Fórmula 1, e a gente readaptou para esses gráficos, tá? Mas é tomar um X. Isso. E o Ceará está, não para a próxima rodada, mas está em xeque aí, tá? Em relação ao Fortaleza, tá? Thiago Minhoca. Você vai perguntar, né? Não vou perguntar, eu só vou perguntar uma coisa. Eu não vou perguntar o que gerou isso, não é nada não. É assim. Vou perguntar o seguinte. Se acontecer, não apenas acontecer e os dois caírem, enfim. Se acontecer o X completo, é o maior capítulo da história dessa rivalidade. Cara, a maior vitória de um sobre o outro na história dessa rivalidade. É porque tem um contexto aí, de fato, de um campeonato inteiro, né? Um prevalecendo para cima do outro. E, inclusive, nos jogos, né? Exatamente, né? Pô, com o último clássico empatando no final e a torcida cantando Série B pro outro, assim. Exatamente. É o colapso, meu amigo, da inversão possível. Eu nunca vou ter visto nada igual, não.
Eu acho que não vai acontecer. É o meu Certo. primeiro comentário. Eu Certo. acho que não vai acontecer. Eu ainda acho que o Ceará vai terminar na frente do Fortaleza. Mas caso isso aconteça, vai ser assim, vai ser uma das maiores viradas em termos, e aí em termos de contexto, né? Do que era o Ceará durante todo o campeonato, do que a torcida estava celebrando e tudo mais, do ano inteiro do Ceará ter que viver um contexto de mais uma vez aguentar o rival, porque nesse caso aqui é uma luta de permanência, né? Pode ser que os dois consigam permanecer, mas mesmo assim o Fortaleza terminar na frente do Ceará, por tudo que o Ceará, e aí pouco importa o contexto do que é cada time, porque o Fortaleza ele fracassou o ano inteiro, tá? Só para deixar claro. Fortaleza fracassou o ano inteiro, com exceção agora dessa reta final. Porque o Fortaleza foi muito incompetente durante vários meses da temporada. Então, assim, mesmo com o elenco mais qualificado, mesmo com o elenco muito mais milionário do que o Ceará tinha totais condições de já ter resolvido a situação dele, sabe? Totais. E aí é onde entra, para mim, a incapacidade do Ceará nessa reta final, de deixar escapar pontos pelo meio caminho, e ao mesmo tempo dando muito mérito ao Fortaleza de se colocar nessa situação. Então, para mim, é o ponto principal dessa disputa, que caso aconteça esse X, de fato, o Fortaleza tem tudo para, obviamente, tirar onda, tirar sarro e tudo mais, porque durante todo o campeonato o Ceará não viveu essa realidade. E terminar ainda atrás do Fortaleza, mesmo que os dois escapem ou os dois sejam rebaixados, é uma vergonha muito grande para o Ceará, sabe? Porque mesmo tendo essa diferença tão grande de folha salarial, de elenco e tudo mais, o Ceará, na minha avaliação, vai dar uma grande pipocada se terminar à frente do Fortaleza, e aí dá para falar a mesma lógica, obviamente no sentido invertido. O Fortaleza tem muito mérito de conseguir buscar essa grande recuperação e ainda passar o seu maior rival. Então, acho que para mim esse é o contexto que vai, no caso, isso, caso aconteça. É a maior pipoca, não é uma grande, é a maior pipocada da história do Ceará, pô. Veja só, isso aí é o seguinte, Minhoca. O que eu enxergo para tratar para mim como uma das maiores da história do futebol, tá? Eu acho que se isso acontecer aí, é capítulo vai pro sim. aquela história do futebol brasileiro, grandes histórias do futebol brasileiro, aquela edição de capa dura assim, tá? Por quê? Porque há algo nessa rivalidade, na história recente dessa rivalidade, tá? Que é uma inversão da lógica dos últimos anos. Um Fortaleza que a gente nem considerava um time com risco de rebaixamento na largada do campeonato, e um Ceará que nos últimos anos foi um coadjuvante. Não nos jogos, nos confrontos diretos com o Fortaleza, não no estadual, não na Copa do Nordeste, mas na ótica do futebol nacional, o Fortaleza é o protagonista absoluto do seu estado. Aliás, o Fortaleza é o protagonista absoluto do Nordeste. Sim. Tá? Nos últimos 4, 5 anos do futebol brasileiro. Tá? O Bahia, com o aporte do City, com essa transformação, reassume já nessa temporada e agora possivelmente vai se manter. Muitos anos o Bahia até descola da lógica do futebol do Nordeste. Tá? Enquanto outros times não seguirem o modelo de SAF, não é só virar SAF, que virar SAF não muda nada, mas virar uma SAF do porte da do Bahia, que é uma SAF de dinheiro infinito, né? Uma SAF de outro nível de operação. Se a história dessa temporada for com o Fortaleza à frente do Ceará, é assim, meu amigo, eu não sei o que poderia ser dito no encontro de amigos aí, nos grupos de WhatsApp de Fortaleza, não. E veja só, eu tenho aqui lugar de tragédia para falar, não é lugar de fala, não. Eu tenho lugar de vexame nessa temporada para falar de qualquer coisa. Se tem alguém nessa temporada que tem lugar de vexame para dar uma opinião, sou eu. Meu time não disputou a Série A. Foi transformado em saco de pancada. Entra para a história com alguns dos recordes, quase todos, eu diria. Se perder os 2 jogos, ele vai ter basicamente quase todos os recordes da história, recordes negativos da história. E mesmo assim, eu acho que eu vou ter uma noite de Natal mais tranquila do que a do torcedor do Ceará, se a grande reversão acontecer, que eu também não acho que vai acontecer, tá? Eu ainda acho que os perigos no caminho e, sobretudo, tá?
Uhum. A perda de força do Palmeiras nas 2, 3 últimas rodadas dão ao Ceará a chance da permanência. Não, bastasse, Fred, bastasse o Palmeiras não ter oscilado tanto para baixo. Ali faz um perde e ganha, o Ceará ia ter que enfrentar Palmeiras e Flamengo à vera, entendeu? A grande questão é que a gente não sabe ainda qual de fato vai ser o Palmeiras, mas assim, eu nunca tinha considerado essa possibilidade até há uma rodada atrás, tá? Porque eu ainda achei que o Ceará tinha condições também de pegar o Cruzeiro, até tinha falado dessa possibilidade do Cruzeiro talvez não ir para o time principal, só poupou o Caio Jorge, mas de toda forma, sabe assim, esse contexto atual, e aí na ótica de cada clube, né? No caso do Ceará, é um absurdo completo, se você for olhar, né? Um contexto que não era para estar atravessando, não era para o Ceará chegar no jogo do Flamengo e do Palmeiras fazendo conta. Você fala isso no começo do campeonato lá, talvez muita gente não vai nem fazer conta, vai estar rebaixado. Mas durante o campeonato aí tem que fazer gordura para não precisar desses pontos contra Flamengo e Palmeiras. Então, nesse atual contexto, é aquela coisa. Não parecia nada provável dessa possibilidade, muito embora teve ali um momento que o Fortaleza se recuperou, né? Quando teve a vitória, o Ceará teve uma certa queda, mas quando você olha no atual contexto agora, já não parece absurdo. Se acontecer esse X, já não é absurdo. Muito embora eu ainda acho que o Ceará tem mais possibilidade de ficar à frente do Fortaleza. Vamos então, Minhoca, para o quadro geral, tá? E agora a gente vai com muito cuidado nesse quadro para poder enxergar. Ah, desculpa, tem um recorte antes. Márcio, obrigado aí por trazer. Márcio não. Alan, obrigado por trazer. Pode trazer aquele quadro mesmo, Alan. Você estava certo, eu que estava errado. Pode trazer aquele quadro, perfeito. Esse quadro, Minhoca, é só para dar recorte das últimas 10, das últimas 7 rodadas, tá? E das últimas 5 rodadas, tá? Só lembrando aí para o pessoal que está acompanhando, né, Fred? Isso aí tem a ver com a rodada igualzinha, certo? Só Isso. Entendeu? Por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro, ele não está incluso nesses 5 jogos aí do Fortaleza. Isso, perfeito. Entendeu? Nos 10 jogos. Ele entrou lá naquele jogo lá acho que é a 16ª rodada, se não me engano. Quem teve jogos alterados aí acaba tendo um recorte. Mas eu quero mostrar o seguinte, Minhoca. Congelamento e movimentação. É basicamente isso que eu quero trazer. Uhum. No recorte de 10 jogos, o Fortaleza tem a segunda melhor campanha. No recorte de 7 jogos, o Fortaleza tem a melhor campanha do campeonato. Tá? É o melhor time. Da 30ª rodada para cá, Fortaleza é o melhor time do campeonato. Por isso que pode procurar no nosso feed, tem uma thumb lá atrás. Nem me lembro que rodada foi essa thumb. Vou até descer aqui o nosso feed para ver. A gente colocou como manchete, tá, de um recorte do Fortaleza a seguinte frase: tem futebol para sonhar. Tá aí o futebol. É o melhor time da 30ª rodada para cá. E no recorte dos últimos 5 jogos, Fortaleza também é o melhor time, tá? Com a mesma pontuação de Fluminense, Botafogo e Vitória. Fluminense, Botafogo e Vitória tem critérios de desempate melhores, digamos assim, nas últimas 5 rodadas. Mas vamos para o outro lado da moeda. Se você considera 10 rodadas, o Fortaleza tirou 6 pontos do Inter, 6 pontos do Ceará. Se você considera 7 rodadas, o Fortaleza tirou 9 pontos do Inter, tá? 9 pontos do Inter e 7 pontos do Ceará. E nas últimas 5 rodadas, o Fortaleza tirou 6 pontos do Inter e do Ceará, tá? Se você olha o Vitória, também tem um rendimento bom em todos os recortes. É o 6º melhor, tá? Em 10 rodadas, seria o 4º melhor, tirando o critério de desempate, tá? Também seria o 4º melhor, tirando o critério de desempate. Seria o 5º melhor, tirando o critério de desempate em 7 jogos. E junto com Fortaleza, Botafogo e Fluminense, o melhor time das últimas 5 rodadas. Então, Minhoca, esse quadro aqui é só para mostrar, sobretudo, jogar uma luz nesse congelamento do Internacional, tá? Jogar uma luz no congelamento do Ceará. E a gente até poderia jogar uma luz no congelamento do Vasco, não fosse, né, a surra que deu no Inter, porque aí já deixa o Vasco numa zona muito mais confortável do campeonato. Então, agora sim, tá? A gente pode trazer o quadro principal aqui do nosso raio-x, que é o quadro em que a gente analisa todo o contexto do campeonato. Antes de mais nada, Minhoca, eu vou começar pela parte aqui
da extrema direita aqui da nossa tela, com as projeções da UFMG por pontuação, tá? Por pontuação. E aí, que me desculpem os matemáticos, Minhoca, e estatísticos, a turma deu um cavalo de pau de uma rodada para outra, assim, na conta do 42 e na conta do 43, que foi brincadeira, viu? Porque assim, eu vinha dizendo, meu velho, eu não consigo enxergar tamanho percentual que a UFMG dava para a chance de permanência com 42 pontos. Ela baixou 32 pontos percentuais nessa rodada e agora a chance de permanência com 42 pontos é de apenas 6%, tá? É de apenas 6%. A chance de permanência com 43 pontos caiu 39 pontos percentuais e agora é de 37%. Uma virada na lógica, porque agora ter 42 a chance de cair é gigantesca e ter 43 a chance de cair é maior do que de permanecer. A partir de 44, Minhoca, a chance de permanência já vai em 77. E 45 ainda é dado uma grande margem de segurança, tá? 98%, apesar da gente ter trazido para o gráfico Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Ou seja, talvez o nosso olhar aqui, hoje, a gente concorde com 42, concorde com 43, concorde com 44, mas discorde ali de apenas 2% para 45 pontos. No entanto, não serão só jornalistas hoje analisando e criticando os matemáticos. Hoje temos um estatístico para defendê-los ou não, Thiago Mioca. Não, às vezes eu não defendo não a turma. E claro que a pontuação aí depende muito de time para time, né? Porque como o pessoal, e eu conheço o pessoal da FMG, o Gilceane, Gilceone, aliás, que faz parte lá, ele é que é o dos que trabalha muito com esse tipo de cálculo. Ele até, quando ele fala isso, ele trabalha na casa de milhares de simulações. E quando ele chegou a me falar sobre essas projeções aí, é quando eles fazem, sei lá, Fred, 10 mil simulações de resultados para terminar o campeonato. Dessas 10 mil, dá exatamente que 44 pontos você tinha lá, 77% das equipes que tinham 44 não caíram, entendeu? Então pode ser que numa combinação lá, tem equipe com 45 e o 17º colocado, o 16º com 45, o 17º colocado com 43. Então aparece mais vezes o 17º com 43 do que com 44. E aqueles que fazem 44, geralmente estão conseguindo permanecer. Então vai depender muito desse contexto. Eu ainda acho, né, que esses percentuais aí são bem menores para algumas pontuações e maiores para outras. Assim, eu diria até que não tão grande assim para alguns e outros eu reduziria, porque aí eu acho que é onde entra o contexto do campeonato. Porque eu não sei se especificamente aí eles olham, e eu acho que a UFMG acaba sendo um pouco mais assertiva nesse tempo, porque eles consideram, Fred, um cenário que tira um pouco do peso, vamos dizer assim. Então, se você vai pegar o Caxias, o Juventude lá em Caxias, como é o caso do Santos, não está sendo considerado. O Juventude está rebaixado. Ele vai considerar, é o Juventude em Caxias. Mesmo rebaixado, pode dar trabalho. Então, eles ainda pesam que a chance de vitória, se você fosse pegar a probabilidade bruta, né? Qual é a chance de vencer o Juventude lá? 33%, que é uma chance em 3. Mas aí é onde entra o contexto das medições estatísticas, o fator mando de campo, o fator da equipe estar rebaixada, a sequência da equipe. O Santos, por exemplo, jogando fora de casa, não passa essa devida confiança, é só olhar o que aconteceu diante do Inter, que jogou muito mal, mas, queira ou não, vai pegar um adversário bem mais acessível, né, do que a gente viu nos últimos jogos, o Santos enfrentando fora de casa alguns dos seus outros concorrentes. Então, nessa forma, eu vejo que a possibilidade desses percentuais aí que a UFMG traz, eu tinha comentado que para mim era o jogo da rodada, tá? O jogo entre Vitória e Mirassol era o jogo da rodada. Porque os outros eu até vi um certo contexto. Não é que eu duvidasse do Vitória. Para mim, o Vitória tinha condição de bater o Mirassol. Mas era dos jogos que eu falei, aonde pode estar o tropeço? Né? Daqueles jogos meio que lógicos. Eu via no jogo do Vitória contra o Mirassol. Quando o Vitória ganhou, foi a primeira coisa que eu coloquei no Twitter, na minha tweetada. A pontuação agora, para mim,
chegou em 45. Quem fizer 45 tem grandes chances de acabar escapando. Eles estão colocando em 98%, eu colocaria na casa de 95%, né? Que é aquela minha pontuação. Eu vi que vocês me citaram várias vezes nos programas, Sim. e quando chegava ali em 95, 96, era quase certo. Mas é isso. E vai mudando a cada rodada, né? Vai mudando a cada rodada. Então, para mim, elevou bem essa pontuação e faz com que essas equipes com 45 precisam de pouco para garantir a permanência, jogar pelo empate, mas, queira ou não, tem cenários aí, por incrível que pareça, 46 pontos pode rebaixar uma equipe, claro, que é o cenário mais absurdo de todos. Minhoca, vamos lá. Já que você citou que com 45 a chance de salvar é de 95%, vamos tentar levar todo mundo para 45, tá? Vamos tentar levar. O que é que a turma precisa para chegar nos 45? O Ceará precisaria de 2 empates. Isso. Mas vamos considerar, vamos ser realistas, que 2 empates é um cenário muito pouco provável. Que para mim o Ceará ou fica nos 43, ou faz 44, ou faz 46. Mas 45 é uma pontuação muito irreal para o Ceará, porque eu realmente não vejo como o Ceará sair do Maracanã. Só se o Flamengo mesmo tiver foi um cenário se ele tiver muita dificuldade, no modo muita festa, desconcentrado. E aí meio que aceitou o empate e é campeão, né? Mas vamos então colocar que o Ceará vai ali para 46. Vamos dar uma vitória para o Ceará, ele vai para 46. O Vitória eu acho muito factível chegar nos 45. Esse jogo do Red Bull Bragantino mudou de tom. Sim. Esse jogo mudou de tom. O Red Bull Bragantino tem algum risco de rebaixamento com os 45 dele, tá? Mas eu acho que, até pela forma que o São Paulo tá e pelo que o Vitória tá, essa última rodada no Barradão é muito pró-Vitória esse jogo. Também acho. Vitória. Então eu não vejo muita dificuldade para levar o Vitória para 45 pontos. Tá? Eu acho que o Vitória é tendência de 45 ou 46. Sim. Para mim é a tendência do Vitória, 45 ou 46. E se ele fizer o 46, junto com o Ceará, ele não ultrapassa o Ceará, tá? Não. Porque o Ceará faz 12 vitórias, ele chegaria aos 46 com 11 vitórias. Então, ele não ganha a posição do Ceará. O Santos, para mim, Minhoca, pode chegar em 45. É um cenário bem factível, os 45 para o Santos, bem factível. Tá? Mas eu acho até que a chance maior do Santos é ir para 47. Sim. Mas o 45 é aquilo ali, ó. Não virou a chave, não, se complicou em Caxias e ganhou desses reservas do Cruzeiro na última rodada. Eu diria até que se o Santos ganhar do Juventude, ele vai fazer 47. Eu já coloco. Porque esse jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro ainda foi para o Castelão, sobretudo depois da rodada passada, que o Flamengo empatou. Dentro dessa rodada, na verdade, que o Palmeiras perdeu, o Cruzeiro foi ali na obrigação. Ninguém pode desistir de ser campeão. Sim. Tinha uma chance remotíssima, mas tinha. Então ele foi para o Castelão com sua força máxima disponível. E eu acho até que mereceu vencer o jogo. O Ceará só jogou bem na reta final da partida. Foi. O primeiro tempo foi todo o Cruzeiro, né? 2 gols anulados, corretamente anulados. Mas aqui, esse jogo vai ser 3 dias antes da semifinal contra o Corinthians. Sim. O jogo de ida da Copa do Brasil. Então aqui é o Cruzeiro reserva. Não, o noticiário do Cruzeiro só se fala em Copa do Brasil. Não se fala nem em brasileiro. Isso. Então a gente tem aqui 44. Aliás, 45 ou 47. É o mais lógico pro Santos. 45 ou 47, tá? Para o Inter chegar nos 45, aí já é bronca. Tem que arrumar um empate de todo jeito no Morumbi e ganhar do Red Bull Bragantino em casa. Esse é o ponto que eu queria destacar. Vamos lá. Eu acho que o Inter é favorito contra o São Paulo? Não. Não é. Mas também não acho absurdo ele pontuar contra o São Paulo. Certo, também não acho. Eu acho que é mais provável o São Paulo vencer, tá? De toda forma. Sim. Só que aí eu acho que é onde mora o risco dos 45 do Inter. Que é se o Inter pontuar contra o São Paulo, eu ainda acho que o Inter não é de todos que tem, é o menos confiável nesse momento. É o menos confiável. Sim. Ele pode empatar com o São Paulo fora de casa, mas eu não coloco 3 pontos também contra o Bragantino. O Bragantino pode estar disputando mais nada, mas eu acho que o Internacional pode se complicar ainda dentro de casa, apesar do Inter estar fazendo bons jogos em casa, né? Contra o Bahia, chegou a abrir o placar, aí tomou o gol, aí perdeu a cabeça, acabou tomando empate. 2-0, né? Exato.
E contra o Santos, o primeiro tempo... Mereceu assim, vencer. Foi um absurdo. Não, vareio, assim, era para ser uma goleada e deixou escapar aquele primeiro tempo. Não mereceu vencer o Ceará e venceu, mas mereceu vencer o Santos. Sim, exatamente. Então, assim, o Inter, para mim, é uma equipe que não tem hoje futebol para chegar no 45. Mas se pontuar contra o São Paulo, que aí, Fred, uma coisa que eu já venho ressaltando há muito tempo é, meu amigo, o time pode ter feito a raiva que for durante o ano inteiro. Sabe? Fortaleza, Inter, Santos, Vitória. Não, a última rodada é. Se você vai ter a última rodada em casa, o torcedor, nesse momento, tipo assim, velho, vamos abraçar e vamos lá. É final de Copa do Brasil, Mionca. Na hora que o juiz apitar, se o time tiver rebaixado, aí enfim. Aí vai pelo jogo, final única, é como se fosse o final único em casa. E tal, e aí, mas o Inter, se pontuar contra o São Paulo, vai ter o jogo de mobilização contra o Red Bull Bragantino, na minha avaliação. Vai ter o jogo de mobilização contra o Red Bull Bragantino. E aí o Fortaleza não chega em 45 pontos, pode chegar em 46, ganhando as duas. Ganhando as duas, isso. E ganhar do Botafogo na última rodada, esse aí, assim, faria uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Sim. Né? Faria uma sequência de 5 vitórias consecutivas, que é muito brutal no campeonato. E esse empatezinho desse domingo entre Botafogo e Corinthians dá uma carga de obrigação para o Botafogo na última rodada, né? Porque o Bahia pega o Sport, né? Não tem um cenário de segurança. Esse foi o grande problema desse outro jogo. Eu sempre tentei olhar jogos paralelos para ajudar o Fortaleza. Eu tinha até citado aqui no meio de semana, depois da vitória do Bragantino, que seria bom o São Paulo ganhar do Fluminense. Porque o São Paulo iria para essa 8ª colocação já estabelecida, e isso ia desmotivar o Atlético Mineiro, isso ia desmotivar o Corinthians e tal. Então, basicamente, o Corinthians viajaria para o jogo aqui da quarta-feira pensando na Copa do Brasil, tal qual o Cruzeiro. A grande questão é que eu acho que o Corinthians ainda vai dar uma cartada fora de casa. Vamos tentar ganhar do Fortaleza fora de casa, para ter a chance de, caso não consiga via Copa do Brasil, tem aqui a possibilidade no Brasileirão. Né? Tanto que se o Corinthians tivesse vencido o Botafogo, como estava vencendo durante parte do jogo, o Corinthians estava na 8ª colocação. Eu acho que hoje o mais provável é o Grêmio assumir essa 8ª colocação. Acho que a tabela do Grêmio ela é muito boa. O que pesa contra essa galera aí que está brigando, né? O Corinthians, São Paulo, Bragantino e tal, o próprio Vasco também, e o Atlético Mineiro com chance mais remota. Eu vejo que o Grêmio tem uma boa chance, até porque vai pegar o Fluminense, um jogo difícil, e mais na última rodada pega o Sport, que aí, claro, mesmo jogando fora de casa, ainda vai ter essa possibilidade. Então, eu vejo que o Botafogo, o ideal seria, e aí teria que ter uma hecatombe do Bahia tropeçar contra o Sport, para o Botafogo ganhar o jogo dele, e aí... Tem calma, Mioca. Por que não? Não. É porque a torcida do Fortaleza já meio que abraçou o Sport nesse jogo aí, né? Contra o Santos. Não, vamos sofrer. Venha sofrer com a própria pele. Não, por um momento a turma quase sorriu ali quando o Botafogo estava tomando 2-0, né? E aí veio a virada. É a nossa especialidade. Pois é. Mas nesse atual contexto, enfim, é muito difícil que o Botafogo chegue na última rodada já garantido com essa vaga direta. Eu acho que o Botafogo... Até porque vai pegar o Cruzeiro, viu, na próxima rodada. O jogo do Botafogo é contra o Cruzeiro. Deixa eu só fazer uma correção, Fred, enquanto a gente está aqui analisando. O jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco é em casa, porque ele vai terminar os 2 jogos em casa, e o jogo do Vasco em casa é contra o Mirassol, né? E aí só puxa a casinha do... Isso. Faltou fazer isso, Mioca, porque... É porque teve aquela bagunça, né? Que o Atlético Mineiro vai terminar com 2 jogos em casa e o Palmeiras 2 jogos fora. Perfeito. Já feito o ajuste aqui, tá? Thiago Mioca, então vamos lá. A gente começou da lógica dos 45 pontos, tá? Da lógica dos 45 pontos. Eu considero que é uma margem de relativa segurança. Até porque, se todo mundo ficar 45, exceto Fortaleza que não chega, Fortaleza parar, por exemplo, em 44, vão escapar dessa tela daí. Vão escapar. Vasco, Bragantino e Atlético Mineiro. Vão escapar vários, né? Então, todo mundo passar. Só vai cair num empate de 5 times. A estatística não vai estar errada. Né? 4 escaparam, não caiu. Tá? Vai estar um pouquinho errada, mas... E aí é onde, para mim, pesa se, vamos lá,
Se o Santos faz 45, se o Inter faz 45, se o Vitória só ganha um jogo faz 45. Deixa eu só terminar a pergunta, que aí você responde. Você, nem estava tão clara a minha pergunta, inclusive. Ficou mais clara que eu parei, né, Mioca? Minha pergunta é a seguinte: você acha que tem risco desse empate no 45 envolvendo o 17º? É real esse risco? Eu acho real, velho. Eu acho que é o fator Inter que vai determinar. Sim. Se empatar quarta-feira, tá aberto esse cenário, né? É porque assim, Inter e Fortaleza, para mim, são as grandes questões do campeonato. Para mim, o Fortaleza tem boas chances de ganhar do Corinthians. E aí a minha dúvida é: o Fortaleza vai conseguir de fato emendar 5 vitórias consecutivas? Se o Fortaleza emendar 5 vitórias consecutivas, já não acredito no 45, que seria o 17º colocado. Se o Inter conseguir pontuar contra o São Paulo, fazer 4 pontos, né? Aí eu já acho essa possibilidade. Os outros eu vejo mais possíveis, mais claro essa possibilidade do 45. Então, por esse motivo, eu não consigo ver um 17º garantido. Eu estou colocando o 17º como 44 pontos e o 16º com 45. Essa é mais ou menos a minha matemática. Mas, se chegar nos 45, um 17º colocado, isso não vale para o Fortaleza. Aí o saldo de gols para mim é o que vai pesar, que era aquilo que eu estava querendo citar. O saldo de gols pode ser determinante nessa reta final. Pode ser. Por isso que o Ceará tem que tomar cuidado, Minhoca, com esse jogo do Maracanã, tá? Embora tenha uma margem muito grande, né? Muito grande. Muito teria grande. Que tomar uma olhada à la vitória, né? Assim, e o Ceará, queira ou não, é uma das melhores defesas do campeonato. Acho muito até se grande. 4x0, 5x0, acho muito difícil. Mas teria que ser basicamente só o Atlético Mineiro ali, teria que dar muita loucura de um Atlético Mineiro, 2 jogos em casa, né, tal. Eu acho muito irreal. Só fazer umas 3, 4 rodadas, eu acho que era possível, mas no atual contexto acho difícil. Vamos lá então, Mioca. Explicado esse cenário, tá? Qual é a conta mais factível para o Fortaleza escapar com 44, tá? Qual é a conta mais factível para o Fortaleza escapar com 44? Ele teria que dar um jeito de ganhar logo do Inter no saldo, né? Ele tem que passar 2 equipes dessas 4, vamos tirar do Atlético Mineiro para cima, obviamente. Mas vamos dizer que o Inter chega aos 44 ganhando o Red Bull Bragantino em casa. Tá. Mas aí, veja só, na próxima rodada, se o Inter perde e o Fortaleza vence, esse saldo no mínimo empata. Sim. E aí seria, só que o Inter venceria na última rodada e voltaria a ficar na frente. Aí não dá. O Fortaleza tem que estar na frente no saldo do Inter após o término da 37ª rodada. Exatamente. Porque tem aí que ultrapassar o Inter no saldo de gols, não só em pontos. Isso. Exatamente. Eu acho que essa possibilidade do saldo para o Fortaleza, ela ficou para trás. Porque, assim, tem que ter uma vitória bem categórica para cima do Corinthians. Um 3x0. E o Corinthians não leva esse tipo de derrota. O Corinthians não é esse... Até porque é uma equipe até... Acho que, assim, eu acho que o Fortaleza tem boas chances, mas é um jogo também chato pro Fortaleza, eu diria. Porque o Corinthians é um time que você, às vezes, acha que vai pontuar e não pontua. Quando acha que não pontua, pontua. Então, é uma equipe difícil de você colocar, assim, 3 pontos com uma certa facilidade. Mas vejo mais chance para o Fortaleza. Mas dito isso, o Fortaleza, na minha avaliação, o cenário para ele com 44 apenas tendo 2 tropeços aí. Do Vitória, né? No caso, do Vitória... O Santos não tropeça, Minhoca. Não, também acho que não. Vamos na realidade. Eu sei, não só na matemática, vamos para a realidade, tá? O Inter tem alta chance de ficar com 44. Porém, muito difícil que o Fortaleza consiga ultrapassá-lo no saldo. Muito difícil. Tá? Só se o Inter levar outra, né? Isso, exato. Levar outra goleada. O Vitória pode ser. Pode ser. Tá? O Vitória perde do Red Bull e empata com o São Paulo. Pode acontecer. Porque aí é que tá. Vai depender muito desse contexto. O São Paulo vencendo o Internacional. O São Paulo vai ter um jogo no Barradão, mesmo eu achando o Vitória mais favorito contra o São Paulo. Sim. O São Paulo pode jogar assim, velho, um empate aqui a gente está na 8ª colocação e vai torcer ali na Copa do Brasil para dar Fluminense ou Cruzeiro. Que são os 2 melhores times. Isso, exato. Tem isso a favor, né? Se o Vitória estão em chaves separadas, ou seja, isso, exatamente. Se acontecer a final, aí já é garantido para ele.
Então, se isso acontecer, se o Vitória empatar contra o Bragantino e na última rodada o São Paulo conseguir empatar diante do Vitória no Barradão, essa possibilidade, muito embora eu acho que o Vitória é mais favorito contra o São Paulo, aí eu acho que 44 para Fortaleza, o Fortaleza teria 11 vitórias, o Vitória terminaria com 10 vitórias atrás do Fortaleza. Essa é a possibilidade maior que o Fortaleza teria também com os 44 pontos. Acho muito arriscado, ainda acho muito arriscado. Só que aqui, Minhoca, na prática, a gente só passou o Vitória, né? Não, o Inter a gente meio que colocou também, né? Tendo que levar uma surra, né? Do São Paulo, né? Porque eu estou considerando que os dois possíveis tropeços seriam do Vitória e do Inter. E é que tá. O Inter também não ganhar do Red Bull. São 4 jogos onde você tem que ter Red Bull e São Paulo ajudando o Fortaleza. Certo, perfeito. Conseguindo perfeito. pontuar. Red Bull, Bragantino e São Paulo não podem zerar contra esses dois adversários. Porque fora isso, a outra carta na manga são as 2 derrotas do Ceará. A do derrota do Ceará. O empate do Ceará, o Ceará, uma derrota do Ceará vai ser quase certa, a outra é pouco provável. Depende muito de ânimo do Palmeiras aí, tá? Sim. Aí mas é uma questão anímica do Palmeiras, tá, Minhoca? É uma questão anímica. Sim, se por algum motivo, sabe-se lá qual, alguém criar um discursinho tipo, vamos encerrar o ano bem, vamos deixar o que passou. Veja só, se por algum motivo inventarem um discurso desse, o Ceará tá morto no campeonato. Também acho. E o Ceará já teve uma situação como essa, né? Em 2021, quando pegou o Sub-20 do Palmeiras e perdeu. O jogo foi até na Arena Barueri, um jogo que era, enfim, bizarro, e o Ceará saiu derrotado daquele jogo. Então, assim, 44 para Fortaleza, eu acho arriscado. Pode ser que sim, mas eu diria, aí tá dando 77%. Para o Fortaleza, se eu fosse colocar percentualmente Fortaleza, 44 pontos, eu diria... porque esse 77 não é para Fortaleza, Minhoca ensina isso há anos. Esse 77 é assim, ó. Nem Fortaleza, nem Inter chegam. Isso, exatamente. Eles param ali com 43, tá entendendo? Isso. Ou até fazem 44 e eles estão na parte vermelha. Exatamente, eles perdem no saldo. São os 23%, né? São os 23% que ficam sendo rebaixados. Por isso que eu acho complicado. Porque o ideal, né, assim... Eu posso até depois falar com o pessoal da FMG. Falar o percentual pela pontuação para cada time. Tipo, você, seria muito bom. Fortaleza, com 44... Tu acredita que, Minhoca, fazendo esse nosso programa aqui, eu já comecei a pensar em fazer um programa durante a semana, que o programa seria por pontuação. Tipo, a gente até tem uma tela, que eu não sei, eu acho que eu fiz no último raio-x, né? Acho que foi a gente tem uma tela... Era o número de o que precisa para chegar na pontuação? Era, as vitóriazinhas, né? O que é que precisava, né? Obrigado. É mais ou menos aquilo, mas eu pensei numa coisa mais direta, já que agora a matemática está tão clara, tá? Agora, Minhoca, eu vou fazer uma pergunta que seria assim, para matar o torcedor do Fortaleza. Mas eu vou fazer a pergunta, peço desculpas ao cenário que vai se desenhar aqui, que é, qual o risco de me ganhar as duas e cair com 46 pontos? Que é, veja só, 99,97, nem tá aqui nem na tela, 99,97% de chance de permanência. Vamos lá, foi para 46. Como é que cai com 46? Vamos lá, o primeiro ponto. O Fortaleza fazendo 46, no mínimo, ele é 17º colocado. Porque pegando o cenário que o Vitória vai ganhar tudo, que o Santos vai ganhar tudo e o Inter vai ganhar tudo, perceba que Vitória e Inter vão pegar o Bragantino. Sim. Então, os dois fazendo 100%, o Bragantino termina com 45. E se não fizerem? Isso. E aí... Não, tem um desenho, Minhoca. Tem um desenho. Que é o do 46. Mas o 46 para o Vitória não dá. Porque eles só vão ficar com 11 vitórias. E o Fortaleza iria 12. Perfeito. Então, assim, ganhando as duas, 17º. No mínimo, resolveu um. E aí tem várias possibilidades. No caso, o Ceará não poderia vencer, mas né, o Ceará teria que, no máximo, somar 2 pontos aí. O Santos teria que ter um tropeço também nesse meio. E o mesmo vale para Vitória e Inter contra o São Paulo. Sim. Eles não poderiam vencer um dos jogos contra o São Paulo. Alguém teria que empatar. Não, que eu está a galera do 45, que seria zerar, né? Eu vou botar aqui o Bragantino por enquanto, tá? O Atlético Mineiro, ele tem um fator aqui determinante. Horrível no número de vitórias. Que é o seguinte, olha a combinação que pode ser boa para o Fortaleza. O Mirassol ganhar do Vasco,
Total. Certo? Aí é muito O jogo bom. lá do São Januário. É. E o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro. Por quê? Porque Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam na última rodada, o jogo em Minas. E um deles morre. E um deles morre. Porque o empate, o Atlético Mineiro, Tá se morto perder com pro as Palmeiras, vitórias. Tá morto. ele vai ficar com 11 vitórias e o Fortaleza com 12 vitórias. Tá Então, morto. esse seria um cenário. Agora, claro, é uma série aqui de resultados para o Fortaleza. Eu acho que 46 o Fortaleza estará livre. 2 Também vitórias do acho. Fortaleza, o Fortaleza não cai, porque eu vejo muita possibilidade. Tem que ser muita. É isso, 0,03% de chance. Eu vou aqui desenhar, Minhoca, a mais fácil de dar errado pro Fortaleza, certo? Sim. A mais fácil de dar errado. O Vasco resolve a vida dele, tá? Ah, Contra o Mirassol. Empatezinho, resolveu. ah, Vou pular o Red Bull rapidinho. O Atlético Mineiro resolve a vida dele nesses jogos. Arruma aí ah. dois pontos, tá? No pior 2 dos pontos aí, cenários. 47. Resolve a vida dele. Vamos lá. O Ceará ganha do Palmeiras. Tá? O Ceará ganhou do Palmeiras. O Red Bull Bragantino empatou com o Vitória. Empatou só. E perdeu do Inter. Tá? Empatou com o Vitória e perdeu do Inter. O Red Bull Bragantino não é mais alcançável. Tá? O Vitória ganha do São Paulo e está ultrapassado pelo Fortaleza. Sim. Fortaleza 17º, Vitória 18º. O Santos ganha as duas. E o Inter tem que ganhar as duas. É muito difícil, meu amigo. Muito difícil. Não, e você já fez um esforço muito grande aí, né? Colocando o Inter ganhando do São Paulo. Veja, eu só achei esforço muito grande aqui, tá? Vou ser muito sincero, Minhoca. Eu só achei muito grande mesmo dizer que o Inter ganha as duas. O resto eu não achei muito grande, não. Mas o resto eu achei assim. O natural, vou ser sincero. Assim, o resto eu achei o natural. Agora, aqui a forçada de barra é grande. O Inter ganhar as duas, a forçada é grande. Tá? Mas eu acho muito difícil, assim. Eu acho muito difícil 46 pontos. Não, pode acontecer, pode. Mas, assim, eu acho que é uma possibilidade muito, muito pequena de acontecer um rebaixamento nesse cenário. E é pelos 46 que o Fortaleza está lutando, né? Acho que o foco do Fortaleza é 46, escapa e esquece o mundo, né? É porque como o Fortaleza está jogo a jogo, né? O que o Fortaleza está fazendo a cada rodada tô vivo aqui. Para mim, o Fortaleza, na quarta-feira, ele tem que continuar vivo. E, acrescento mais, o Fortaleza tem que chegar na 38ª rodada fora do Z4. Porque é a chance hábil nessa rodada. Você tem 3 equipes aí que vão jogar... Porque do Ceará até o Inter, todas elas, até o Atlético Mineiro, né? Todas elas vão jogar jogos... Aliás, do Ceará mesmo. Ceará, Vitória, Santos e Inter, todos vão jogar todos os alvos, todos os times que podem ter ultrapassado pelo Fortaleza jogam fora. Jogam fora. E aí é onde entra o risco de sair do Z4 na 37ª e tendo cuidado com a 38ª. Só você vai jogar fora de casa. Contra um Botafogo, talvez ainda precisando de um pelo menos pontuar. E aí todos os seus adversários vão jogar em casa. Eu diria que a tendência... Vamos lá, eu vou desenhar aqui a tendência, tá? Vamos dar tendência. Vou duplicar aqui. 43 para o Ceará. Tá? Tendência. 43 para o Vitória. Também. Acho que tá mais para empate. 44 para o Santos. 41 ou 42 para o Inter. Eu vou botar 42. Vou botar 42. Eu acho que a tendência é 41, mas 42. Fortaleza 43. Só que o Fortaleza iria para 11 vitórias. Fortaleza sai do Z4 nesse cenário. Sai do Z4 e coloca Vitória e Inter. Isso. Vitória e Inter. Tá? E aí o Fortaleza vai pela vitória simples. Porque o empate, claro, obrigaria o Vitória a vencer e obrigaria o Inter a vencer, né? O resultado que mata o Fortaleza no campeonato é esse aqui, ó. Esse é o resultado que mata o Fortaleza no campeonato. É o Inter ganhar de São Paulo, no Morumbi. Tá. Vitória do Inter. Esse resultado basicamente mata o Fortaleza no campeonato. Porque a única ficha pro Fortaleza ficaria sendo o Ceará, basicamente. A ficha real, obviamente. Ou até mesmo, Fred, que, assim, pode até ser que o Inter perca o jogo. Mas o Vitória, por exemplo, ganhando, essa é a parte também que eu acho difícil. Veja só. Eu acho que o pior cenário para Fortaleza é esse aqui.
o pior cenário dentro de uma lógica factível. É esse desenho que está na tela. Mas eu acho mais factível o Vitória ganhar do Bragantino do que o Inter ganhar do São Paulo. Eu acho muito mais factível. Só que aí, beleza, vamos fazer isso então. Vamos devolver. Bota 45 aí pro Vitória e bota 40. Mas aí o Fortaleza não sai, só que vai gerar aquela situação boa para a última rodada. Ele não sai no papel, mas na prática tem Inter e Bragantino. Mas é porque, assim, a proteção do Fortaleza perante ao Vitória é o fato de você... Porque, assim, na prática, o Fortaleza vai passar o Vitória ou o Bragantino, perfeito? Sim. O Vitória ou o Bragantino. Aliás, ele vai passar o Inter ou o Bragantino, na verdade, Isso, né? No final ele passa, exatamente. Isso. Mas isso. aí não passaria o outro, né? Ele teria que torcer para que o Inter ganhasse do Bragantino. Né? Minhoca, lá no grupo da gente, deixa eu ver se você opinou no grupo, tá? Se você opinou, eu vou lhe entregar aqui. Se você não opinou, nosso amigo Fábio Hermano, que divide muitas e muitas lives com você, ele colocou a ordem de favorito. Só lembrando aí que esses palpites foram antes de Fortaleza. Antes de Fortaleza, perfeito, Minhoca. Antes do Fortaleza vencer o Atlético, tá? Atlético Mineiro, isso. Esse foi 12h50 de hoje, isso. Tá? 12h50. Fábio Hermano colocou ordem de favoritos ao rebaixamento. Primeiro, Fortaleza. E fazia muito sentido, porque a chance do empatezinho hoje era boa, era grande, tá? Sim. Segundo, Inter. Terceiro, Ceará. Quarto, Vitória. Quinto, Santos. Sexto, Red Bull Bragantino. Eu escrevi, siga o relator. Lula Bonfim escreveu, siga o relator. Cauê Diniz escreveu, fechado aqui, tá? Não vou dizer o que João Pereira. João Pedro Pereira, não. JP. É porque os dois, João Pedro Pereira. JP, porque eu confundo os Pedro Pereira. Então, assim. Com a vitória do Fortaleza, eu vou dizer o que eu mudo, tá, Minhoca? Eu vou dizer o que eu mudo. Nesse momento, eu coloco. Primeiro Inter. Tem uma dúvida muito grande entre Fortaleza e Inter como primeiro. Já colocaria muito perto do empate, tá? Ainda colocaria o Fortaleza 44, porque 44 quem ganha é o Fortaleza. Não, eu ainda colocaria o Fortaleza, tá, Minhoca? Eu ainda colocaria o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza tem muita dificuldade para fazer os 44, tá? Então, eu colocaria o Fortaleza. Não mudaria o Fortaleza. Para mim, Fortaleza primeiro, Inter segundo, Ceará terceiro. Mas eu traria o Bragantino pelo menos na frente do Santos. Pelo menos na frente do Santos, tá? O Santos para mim não cai de jeito nenhum. E o Red Bull Bragantino, para ele perder as duas, eu vou aqui e volto já. Para ele perder essas duas. Não, se ele perder para o Vitória, eu acho que ele perde para o Inter. Se ele perder pro Vitória... E aí, Cássio, veja só. Cássio, viaje de novo. Cássio Zirpoli, compre uma passagem para a Lua. Porque o que eu fui zombado de risco de Red Bull Bragantino nesse campeonato não foi pouco não, viu, Minhoca? Até o momento que eu me cedi. Vou fazer o quê? Cássio na pressão, Mancini chega ganhando todo mundo. Eu sempre fui time do Cássio, tá? Eu lembro que quando a gente fazia ainda as lives da qual eu participava, eu falava, cara, o Bragantino tá péssimo, é a pior equipe do campeonato, segundo texto do campeonato é horroroso e tudo mais. E eu acho que vai acabar permanecendo. Também acho que vai acabar permanecendo. Assim, é um empate, sabe? O próprio Red Bull Bragantino pegou o Fortaleza, teve chances reais de abrir o placar, perdeu chances inacreditáveis. Eu acho que é mais provável perder para o Vitória, e o mesmo que perca, porque é que tá. Olha a situação do Bragantino. O Bragantino perdendo para o Vitória, se o Inter perder o jogo para o São Paulo, obriga só cai se o Fortaleza ganhar duas. Se ganhar os dois jogos, entendeu? Então, assim. Isso. Por isso que eu só ultrapassei o Santos na chance do Red Bull Bragantino, porque eu acho que o Santos tem mais chance de ficar. Sim. O Santos, no mínimo, faz 45.
Concordo. Mas o 45 Agora, não passa o Bragantino. entre Ceará e Vitória, tu coloca o Vitória com mais chance, né? Ou o Ceará com mais chance de queda. Ceará com mais chance que o Vitória. Ceará com mais... Veja. 45. Não, eu acho. É. Eu acho. É porque o Vitória, para mim, tem jogado melhor do que o Ceará. Eu vejo, se o Vitória conseguir... É porque, Minhoca, o Ceará está se equilibrando. Veja só, a gente Sim. tem que dar uma real sobre o Ceará aqui. É o que eu falei há pouco. O Ceará está se equilibrando numa única teoria, que é o Palmeiras não vai querer jogo na última rodada. É a única teoria que equilibra a chance do Ceará. Uhum. Se esse campeonato brasileiro da Série A estivesse agora, como estava há 2 semanas, Palmeiras 70, Flamengo 70, o Ceará estava rebaixado, meu amigo. O Ceará estava rebaixado. O Ceará era o mais ameaçado, concordo. O Ceará estava rebaixado. A sorte do Ceará é que o Palmeiras parou no campeonato. Mas toda a chance de permanecer no Ceará se equilibra nessa corrente a qual eu me incluo. Eu não estou dizendo que eu não faço parte dessa corrente, não. Eu acho que o Palmeiras vai chegar sem nenhum objetivo. Sim. Como a gente fala do Cruzeiro, né? Diante do Santos. Não, Só que é que tá, o Cruzeiro tem algo a disputar. O Palmeiras já não tem mais nada. É o que eu tô dizendo, Minhoca. Se alguém inventar um discurso de terminar com dignidade. Vamos lá. Na Série B do ano passado. Ok, tinha mala. Esse ano vai ter mala também. Mas mala pro Palmeiras. Mala pro Palmeiras. Mala pro Palmeiras, meu amigo. Veja só, o Internacional vai à falência. A Leila vai rir na cara, né? O Internacional vai à falência, né? Mas enfim, vamos lá. Mala pro Palmeiras. Vamos lá, mala pro Palmeiras. Chegar no Vitor Roque. Ei, Vitor Roque, tu ganha quanto aí? Mala pro Palmeiras. O Inter arruma aí 10 milhões. 10 milhões qualquer um corre. Mas... Não, aquele empresário lá que pagou no Rodinei lá para jogar. Exatamente. Pronto, vai ter que buscar aquele cara. Perfeito, Minhoca. O presidente do Inter vai ligar, meu amigo, ó, agora eu preciso de uma força. Diga aí. Mande. Um Rodinei inteiro. Foi quanto aquele Rodinei? Foi 1 milhão só? Foi? Eu lá sei quanto foi. Eu sei que gastaram uma nota ali. Foi 1 milhão, foi de 1 milhão para cima. Então, manda manda os 3 Rodinei lá pro Palmeiras. Mas enfim, Minhoca. O Goiás, ano passado, na última rodada do Brasileiro. Ok, tinha mala, mas não foi a mala. Foi uma onda que o Goiás entrou. E, porra, desde que Mancini chegou, ganhamos 5 jogos. Porra, vamos terminar ganhando os 6. Exato. Jogando em casa, né? Agora, isso é que faz muita diferença. Jogar em casa. Isso é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Jogar em casa é o que faz toda a diferença. Que é o que pesa contra o Fortaleza diante do Botafogo, né? Porque se o Botafogo... Eu já acho que seria difícil, porque vai ser um jogo celebração, né? Porque assim, o Botafogo nesse ano foi tão mais ou menos, mas eu acho que isso é o que pesa contra o Fortaleza, esse contexto. E aí é o que, de fato, deixa o Ceará com uma condição melhor. Agora, começa o jogo no desespero. Precisando fazer um gol, meu amigo. Veja só, essa última rodada... Começa o jogo... É isso, o Inter abre o placar contra o Red Bull Bragantino primeiro. Ei, tá ganhando. Ei, o Vitória tá ganhando do São Paulo. Ei, o empate já não é mais nosso. Tem que ganhar o jogo. Aí vai ter que o quê? Se expor. E aí é que tá. Vai botar o menino de sub-20. Quando o Ceará pegou 2021, tava o John, por exemplo, surgindo no Palmeiras e tal. Então, assim, a base do Palmeiras, para mim, é a melhor do Brasil. Então, o Ceará, ele de fato, se ele for olhar para esse jogo na Vera mesmo, e tem também um fator determinante que é importante também dar o contexto dessa 37ª rodada, Fred. Só para explicar para a audiência, tá? Para quem não está sabendo. Quarta-feira começa da seguinte maneira. Às 7 horas da noite. Minhoca, tu acredita que eu estava vendo isso neste exato minuto? Pronto. Às 7 horas da noite, Fortaleza e Corinthians na Arena Castelão. Eu tô pensando em meter uma live, Minhoca. Aquilo que a gente faz na última rodada. Tô pensando em meter na penúltima. Mas enfim, aí só para explicar para a audiência. 7 horas da noite, Fortaleza e Corinthians na Arena Castelão. No mesmo horário, Red Bull Bragantino e Vitória. Meia hora depois, a bola começa a rolar para Juventude e Santos, lá em Caxias. E aí, às 8h30 da noite, 8 horas da noite, desculpa, o Internacional jogando contra o São Paulo na Vila Belmiro, tá?
São Paulo vai mandar esse jogo na Vila Belmiro. Jogo às 8 horas da noite. E aí, às 9h30 da noite, o jogo da Globo. E a Globo precisa muito. Se tem alguém que quer que defina, é a Globo. Porque se a Globo não mostrar o título na quarta-feira, ela não vai mostrar o título na 38ª rodada. Então, a Globo venceu. A Globo venceu com seu queridinho. Final de ano perfeito da Globo. Exatamente. Então, Flamengo e Ceará às 9h30 da noite. Aí o Ceará já vai entrar em campo sabendo 3 resultados e também já tendo uma boa noção do que está acontecendo no jogo do Inter, que ainda vai estar ali na reta final. Minhoca, cogitando, viu? Seriamente. Termos 45 minutos fazendo react aí. Porque, meu amigo, veja só, é muita carga de emoção. A gente vai um super. Talvez a gente não precise esticar até o Ceará, né? Porque aí você vai fazer um super react de. Vai depender do alívio, né? Da situação. Exatamente. Aí. Mas até São Paulo e Inter estica. Pô. Porque aí é que tá, né? Um jogo ali, o Fortaleza é o primeiro a entrar em campo. Se o Fortaleza não conseguir sua vitória, já dá um alívio para o Ceará, né? Já dá um alívio ali para o Atlético Mineiro e tudo mais. Aí começa. Agora, se o Fortaleza ganha, juntamente com vitória, já dá pressão no jogo do Santos, dá pressão no jogo do Inter, dá pressão no jogo do Ceará. Então, realmente, é uma rodada aí, a não ser que tu vá fazendo um revezamento de pessoas aí, alternando aí durante a live da quarta-feira, mas... Não, a gente faz faz isso só, monitorando os placares e depois, quando terminar, começam os programas cada um por si, tá ligado? 10 horas termina a live, 10 e pouquinho, e aí vamos pros pós-jogos. Sim. É o que tá aqui na minha cabeça, tá? A gente tem outras programações da semana, eu tenho que fazer umas mudanças aí, mas é possível, tá? Antes da gente até passar toda a nossa programação da semana, porque vai ser uma semana especial, tá? Bom é que assim, eu tô morto, rebaixado, já tô quase me dizendo, eu que tô de fora. Vendo o circo pegar fogo aí, tá? Mas tem o último quadro, Minhoca, porque algumas pessoas desconsideram outras disputas do campeonato, tá? Eu vi aqui no nosso chat, ao longo do programa inteiro, várias pessoas desconsiderando motivações de times que estão motivados. Alan, traz a última tela do raio-x, por favor, tá? Só para a gente mostrar as últimas lutas desse campeonato, tá? A gente tem, Minhoca, a luta pelo título, que vai acabar possivelmente na quarta-feira, tá? Nem vamos levar muito tempo aqui sobre ela. A gente tem a disputa pelas 2 vagas, né? Hoje na fase de grupos, né? da Libertadores. E aí, Minhoca, a gente tem o Mirassol vindo pro risco. Tá? Sim. Tem até que ajeitar ali que é Flamengo em casa, a última rodada. Tá? Isso. Flamengo em casa. Aqui foi um Ctrl-C, Ctrl-V de cima, do Palmeiras. Flamengo em casa. Veja. O Mirassol pode ter essa vaga aí ligeiramente ameaçada, tá? Precisaria de uma combinação chata, porque, assim, mas... O que é que eu acho que o Mirassol vai ter a favor dele? E eu acho que ele vai terminar o campeonato sem perder. O Flamengo sendo campeão na quarta-feira, o Flamengo... Já vai pro Mundial, né? O Flamengo vai começar a preparar para o Mundial. Vai mandar ali alguns Intercontinental, para o povo não confundir mais, né? Isso, Intercontinental, né? Porque a outra é a Copa do Mundo de Clubes, né? Isso. Mas eu acho que vai dar minutagem para, né, outros jogadores que não jogaram tanto e tal, começar a preparar o time para o Mundial. Então eu acho que o Mirassol vai chegar nessa pontuação aí, pelo menos do 5º colocado, que garante a fase de grupos. Que poderá, né, até o final do campeonato, quer dizer, durante a Copa do Brasil, se tornar o 6º colocado também, mas por enquanto o 5º colocado é que está garantido na fase de grupos. Isso. Vai até o 6º com o título do Cruzeiro, né? Isso. Ou se o Fluminense passar Botafogo, brigando aí, e o 6º colocado pode ser. O que é certo é o 7º vai para pré. Tá. E aí a gente tem essa disputa, tá, Minhoca? Que é muito equilibrada a disputa. Muito equilibrada a disputa. Com o Botafogo tendo favoritismo considerável, tá? Nessa disputa eu tô deixando o Mirassol de fora. Mirassol só joguei ali um mínimo risco. Botafogo com o jogo contra o Fortaleza na última rodada, Fortaleza em alta, mas e um Cruzeiro fora agora, mas o Cruzeiro já desmobilizando, porém o jogo em Minas, tá? Fluminense pega o Grêmio fora, o Grêmio tá naquela briga de baixo que a gente vai chegar,
e o Bahia em casa para um confronto direto. O Bahia vai para 60, porque deve vencer o Sport, e decide contra o Fluminense. Talvez Fluminense e Bahia revivam a decisão da Copa do Brasil com a mesma lógica, talvez, tá? O Bahia pelo empate no Maracanã, tá? Para pular 2 fases da Libertadores, para pular o pote 4, para pular aquela tabela que é a tabela do pote 4, que termina jogando 2 fora de casa, tá? É bem importante essa diferença. Tá? É claro que aí você está falando aí do empate, mas isso depende do Botafogo, né? Sim, mas é porque eu tô meio que dizendo que o Botafogo arruma os pontos dele aí, né? Não, pois é, porque aí o empate já não resolve mais pro Bahia, né? Ele terminaria em sexto, e aí teria mesmo que... Não, mas aí a dependência, sim. É só pela... Aí viria Cruzeiro, É isso que eu tô falando. Mesmo o Cruzeiro ser o campeão, né? Que é o favorito. É o favorito. Mas mas não é Copa do Brasil, Tá perdendo Corinthians, vou aqui e volto já. Exato. E aí, Minhoca, essa sim é a briga mais desprezada pelo chat aqui, né? Turma não presta, pouquíssimos levam em consideração essa disputa, que eu vou dizer aqui, desses times que a gente lista, eu diria que pelo menos 3 deles tinham obrigação de jogar Libertadores. São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro tinham obrigação de terminar esse campeonato da Zona Libertadores. E agora lutam miseravelmente pela chance de existir uma última vaga para Libertadores, caso Cruzeiro e Fluminense conquistem a Copa do Brasil. Tá? O São Paulo, apesar de tudo, sabe-se lá como conseguiu terminar essa rodada na 8ª posição e com margem, tá? E com 2 pontos de vantagem. Pega o Inter em casa e o Vitória fora. O Vitória fora. Corrigir lá. O Corinthians não, porque tem que corrigir o Grêmio. O Corinthians não pega o Vitória fora. Grêmio Fluminense aqui. E o Corinthians encerra com quem, Minhoca? Do pessoal da parte de baixo ali é... Caramba, quem é, meu Deus? Deixa eu dar uma olhada aqui. Juventude, isso. Juventude em casa. O Corinthians pega o Juventude em casa. Isso. O do Fluminense com o Grêmio é em casa, tá? Isso. Casa e o Corinthians com o Juventude em casa. Isso. Pronto. Então, Minhoca, dessa forma, tá? A gente tem... O que é que isso significa? O que é que essa tabela de baixo significa? 1. O São Paulo estará motivado, sim, contra Inter e Vitória. 2. O Corinthians estará motivado, sim, contra o Fortaleza. Tá? O Vasco da Gama tem motivação da sobrevivência nos seus jogos. O Red Bull Bragantino, além da luta pela sobrevivência, vamos dizer, ganhou do Vitória. Acabou o ano do Red Bull? Não. Ele pode chegar em Porto Alegre com chance de ir para Libertadores, tá? E o próprio Atlético Mineiro tem essa chance, tá? Então, é isso. Invertendo aqui os jogos também, tá? Só lembrando que terça-feira já entra Vasco da Gama dentro de campo contra o Mirassol. Sim. E o duelo entre Grêmio e Fluminense. Eu acho que o Grêmio, se ganhar do Fluminense, e aí o jogo é lá, né? Só lembrando. Sim. Não, o jogo é em casa, né? Isso. Se o Grêmio ganhar em casa do Fluminense, eu acho que o Grêmio é o mais provável para assumir essa posição. Claro que aí isso motiva o São Paulo, isso motiva o Corinthians. E eu acho, Fred, que parte, e aí dando um pouco de razão ao nosso chat, tá? Essa turma do meio aí é uma turma que não é confiável. Não é confiável, mas tem motivação, pô. Não tá ninguém de férias aí. Não, isso. Não, vai confiável ter... ninguém é. Minhoca, pra esse Grêmio dar no Fluminense e perder a segunda pro Sport. Na ilha, na outra até porque já tem costume. Né, vou aqui e volto já, porque a galera se mata lá, vice. Meu irmão, perder 6 pontos pro Sport. Jogar Libertadores fora por 6 pontos contra o Sport, meu amigo. Dizer assim,
Um pontinho salvava, né? É. Já pensou? Mas é isso. Tudo explicado, tá? E eu queria agora convidar vocês que estão vendo essa live, que estão vendo esse vídeo. Nem sei quantas pessoas a gente tem aqui na live nesse momento, tá? Deixa eu ver. Perdi um pouquinho o acompanhamento da live. Ainda temos 800 pessoas aqui com a gente, tá? Vou convidar vocês para alguns conteúdos que a gente vai fazer essa semana, tá? Abriu uma possibilidade aqui de se fazer o react na quarta-feira de todos esses jogos. Eu acho que seria um programa bem legal. Vou debater aqui sobre a possibilidade de fazermos esse react e depois o pós-jogo normalmente, tá? Para além desse react, a gente vai ter na sexta-feira um react do sorteio da Copa do Mundo. Que, Minhoca, se eu tiver 3 horinhas livres essa semana, tu vai respeitar, vice. Tu vai me respeitar como poucas vezes, porque eu tô aqui numa missão de fazer acompanhamento de sorteio, um Power BI humano, viu? Um Power BI humano, assim, de sair a bolinha. Não, Pedro disse que tá morto, não tem Power BI de Copa do Mundo, vai ser Canva BI. Que o meu objetivo é o seguinte, viu, Minhoca? Saiu a bolinha, em 20 segundos, o cara sabe o grupo, a estreia, o dia, o estádio. Eu quero informações completas em tempo real aqui. Não, se fosse uma planilhazinha Excel, tu conseguia fazer. Aí era só um toque. Era só um toque. Era só apertar, selecionou ali, ó. Isso. D1, quem é D1? França. Isso, pronto. Exatamente. Porque, sabe assim? Dessa vez a gente vai ter isso pré-definido, né, Minhoca? Porque já vai saber a ordem dos confrontos de cada E aí, né? Eu vou trazer o superchat de Joca Tavares dizendo o seguinte: é pecado falar do Power BI e não dizer que foi Pedro Pereira que fez? Joca, é claro que é pecado. O Power BI de Pedro Pereira é nota 9,5. Ele só não é nota 10, porque quando ele ajusta esses jogos e vão para a rodada errada, deixa o campeonato meio de cabeça para baixo. Aí a gente fica meio doido. Então, Pedro Pereira, que diz que assiste os programas até o final, se você estiver vendo esse vídeo, Fred e Thiago Minhoca assinam aqui um documento pedindo para que na próxima temporada você nos dê 2 opções dos gráficozinhos, colocando os jogos nas suas respectivas datas e os jogos na ordem que realmente aconteceram. Só falta ele dizer que tem essa opção e a gente não sabe. Aí seria um checkmate aqui na nossa moral. E aí. Ele às vezes ele dá pra ter a opção lá para você colocar nos primeiros X jogos, isso, que aí coloca de acordo com a situação. Exatamente. Ele vai mostrar que tem essa possibilidade. E aí, Joca, se ele mostrar isso, eu vou falar sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. E você vai ter que aguentar a gente citar Pedro Pereira, tá? Aproveitar para ler os outros superchats, Alan. Pode colocar em ordem, tá? Porque André Luiz Araújo fez uma correção ali, lá na minha abertura. Sem asterisco, entre aspas, tá? Porque apesar de todos os times terem 36 jogos, 4 times já fizeram jogos da 37ª rodada, tá? Concordo aí com André Luiz Araújo. Mas é um mini asterisco, né, Mioca? Dá pra gente fingir que tá tudo certo e que não tem essa dança de rodadas aí da CBF. Márcio Santos, ele faz um comentário, passa muito por aí, sim, né? São Paulo e Bragantino vão definir os rebaixados, passa muito por aí, tá? Ou não. Ou passa por aí, mas não é uma garantia, não é uma certeza absoluta, tá? Bino diz que o Ceará pode ser o Criciúma 2.0 que derreteu no final, só que o Criciúma sai da 19ª posição, cruza a Série A inteira, vira primeiro e termina em 5º. E ali teve uma grande ironia, né, Minhoca, que eu acabei não falando em nenhum raio-x. O Paysandu foi lá e meteu 5 no Criciúma. Pra quê, Paysandu? Pra subir o Remo, Paysandu? Se arrependimento matasse, tá? Eu também não sei se ele está citando também o ano passado, né? Que o Criciúma também tinha uma certa vantagem.
E Sim, pode ser mas acho que também não, acho que não. Acho derretido. Mas de toda é. forma vale, né? Porque nos dois casos o Criciúma Veja, talvez é verdade, Bino, Ceará, vamos lá. Bino, você pode ter ido pelo caminho, acho que Minhoca tá certo. é uma Minhoca tá cilada, é certo. uma cilada, é uma É. cilada. É uma cilada. Eu que fiz a leitura errada, eu acho que você tá certo, Minhoca. É É isso isso mesmo, mesmo, acho que é porque uma em Série A vários total. raios-x a gente mostrou que alguém já caiu com mais de tantos pontos. Tinha sempre o Criciúma ali. E o Atlético Perfeito. Paranaense, né? Mas Eu lembra Atlético mais o Paranaense. Criciúma, porque o Criciúma tinha vindo da B Isso. também, né? Bino, eu que viajei aqui, você tá certo, ainda bem que Minhoca me jogou uma boia aqui e eu consegui voltar, tá? É uma cilada. E Demais. aí, se rolar o X, só vai perder pro 6x1 do Cruzeiro. Aquele 6x1 do Cruzeiro foi foda mesmo. É verdade. Contra o Atlético Mineiro. No Galo. Aquele ali foi impressionante. Tá? Mas não rebaixou, né? Não. Então é isso, tá? Acompanhe com a gente aí toda a cobertura dessa rodada de quarta-feira. Seja como for, o raio-x é ao vivo de novo, tá? Seja como for, o raio-x no fim da rodada é ao vivo, vai ser ao vivo aqui, em tempo real, tá? Mesmo que a gente não faça o react ao vivo, o raio-x é ao vivo. Se a gente fizer o react ao vivo, o raio-x já vem imediatamente após o react, tá? Vamos ver como é que. Eu tô aqui prometendo, sem falar com ninguém, sem nem falar com minha própria razão, mas estou aqui jogando tudo isso pro ar e o sorteio, tá? Na sexta-feira. Sorteio da Copa do Mundo, além de uma série de conteúdos. Vai ter ranking da Conmebol essa semana atualizado. Tá? As listas de Cauê começam a sair. Nessa segunda-feira tem lista do Remo. Tá? É isso. Se você chegou até aqui, a gente agradece demais a companhia nessa noite de domingo, madrugada de segunda-feira. Foi um prazer pra gente dividir o programa com tanta gente assistindo. Tá? E queria agradecer. Passaram algumas mensagens, tá? Passaram algumas mensagens aqui que eu acabei não parando o programa para ler sobre. Eu lembro que um perfil me fugiu, o nome dele era Bahia alguma coisa, que ele falou que pela primeira vez estava conseguindo ver a gente ao vivo, que o horário enfim bateu, outros matando a saudade aí dos conteúdos ao vivo, tá? E a gente vai realinhar tudo isso. O que aconteceu nessa reta final foi que mudamos uma parte da nossa produção de conteúdo para o estúdio, e aí o campeonato já estava muito na reta final, não dava para pensar e remontar um tipo de cobertura, tá? Mas aí, ano que vem, a gente vai repensar com calma, nesses poucos 10, 15 dias aí que a gente vai ter no final do ano, para redesenhar a volta daquele raio-x mais pesado, reorganizar a linha aí dos programas. Já começamos a testar, já está dando certo. Os programas em que a gente está parte do estúdio, parte remoto, já está tudo ok. Nunca fizemos numa live, mas vamos fazer justamente para chegar com segurança no ano que vem. Nesse momento que a gente virou para o estúdio, seria muito ruim para a gente entregar um programa que desse errado ao vivo. Então a gente está focando muito em conteúdos gravados para garantir a melhor qualidade, tá? E a gente prometeu fazer isso até o final do ano. Prometemos para nós mesmos assim, para entregar a melhor qualidade, mas já vamos nos arriscar mais em algumas lives e vocês vão ver isso já nessa reta final do ano, tá? Então é isso. Queria agradecer a todos vocês, agradecer a Thiago Minhoca, tá? Agradecer a Alan aí pela direção. Alan ou Alan, a gente sempre é Alan, tá? Não sei porque um dia mudaram para Alan e eu desde esse dia passei a chamar ele dentro do programa metade Alan, metade Alan, tá? Mas enfim, valeu todo mundo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like como Marcelo Oliveira acaba de pedir. Tá? Queria lembrar também que o 45 minutos é oferecido pela Bet Nacional, pela Montebello, tá? A10 Saúde Esportiva, Bet Nacional e Indaiá. Tá? Empresas que são fundamentais para que o nosso programa continue, tá? Nesse ritmo, nessa escala aí que a gente tem conseguido.